Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Fran Festa da Arte Ornamental, sou instrutora de macramê. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no meu canal, aciona o sininho, porque assim o YouTube entende que cada vez que eu coloco um vídeo novo aqui no canal, o meu vídeo é importante para você, então ele já te manda um aviso, mas para isso você precisa acionar o sininho. E também tem meu grupo do Telegram. O pessoal lá da comunidade do Telegram já recebeu a receitinha do que eu vou mostrar aqui hoje e vamos falar de folhas. Fran, como que você faz para deixar a folha aberta? Como que você faz para ela ficar durinha, bonitinha, penteadinha? E nesse vídeo que eu produzi para colocar como bônus para o pessoal do meu curso, eu extraí uma parte dele para poder fazer essa parte do gratuito e você também entender um pouquinho como que isso funciona, tá bom? Então, ó, vem comigo, não perde tempo. Bora fazer arte! Muito bem, para fazer a folha então, precisamos do cordão mais comprido, dos cordões menores, né, para poder desfiar depois. E eu também gosto de fazer uma estrutura de tecido atrás da minha folha. Eu tenho aqui um tecido cortado num formato aproximado do que ela vai ficar. Se ela tiver maior, depois eu ajusto para o tamanho da minha folha. E para fazer o uso, a colagem desse material no verso da minha folha, eu utilizo um endurecedor de tecido, tá? Então, quando a gente chegar nesse passo, a gente conversa um pouquinho mais sobre esse produto. O que eu vou fazer aqui, então, eu tenho este cordão de 2,80 m, por qual motivo? Essa é uma peça que ela vai compor o meu painel. E essa folha, do meu painel de folhas, e essa folha em especial é a menorzinha, é a última folha que eu estou produzindo, então eu resolvi fazer um vídeo para colocar aqui no conteúdo gratuito, para compartilhar com você. A principal característica do meu painel de folhas é que a minha folha, ela não vai ficar pendurada por um cordão assim comprido, assim só o rabichinho. Eu irei fazer um trabalho de nó corrente para ele ficar bonito, ficar vistoso, a parte de cima também, tá? Às vezes a gente fala que isso daqui é desperdício de cordão, porque o bonito são as folhas em composição, mas eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu gosto que meus trabalhos tenham, quanto mais trabalho de macramê, melhor. Tudo bem que as folhas é que vão fazer evidência no meu trabalho, mas você vai perceber que um trabalho bem feito desde o comecinho dele dá muita diferença no resultado, certo? Esse meu nó corrente, eu quero que ele tenha aproximadamente 20 centímetros de nó corrente. E eu tenho um cálculo já feito que eu preciso, além desses 20 centímetros de caimento, né, que vai ficar pendurado, eu preciso de mais 14 centímetros para ele fazer o contorno na minha madeira. Então, o meu galho, ele vai ficar com o trabalho de corrente, do nó corrente, por cima dele e depois em caimento, segurando a minha folha aqui embaixo, depois de 20 centímetros. Quando eu cheguei nesses cálculos, aqui eu somente não vou conseguir me aprofundar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas esse vídeo aqui ele está extremamente detalhado, tudo que eu fiz lá no meu curso. Caso você se interesse, depois pode me chamar e a gente conversa sobre ele. Aquilo que eu sempre falo, amostra com o cordão que você vai utilizar de todas as formas que você necessita. Aqui é a amostra que eu fiz com um pedaço do meu cordão, tá? Para saber o quanto que eu faço do nó corrente com aquele comprimento de cordão para eu poder projetar em cima dos meus 20 mais 14 centímetros, dos meus 34 centímetros. E isso daqui, ele é uma amostra para eu saber quantos cordões paralelos eu vou precisar para fazer o tamanho da minha folha, da raiz da minha folha, que vai ser isso aqui mais ou menos, certo? Por que eu dobro a ponta da folha do meu molde? Porque o meu último cordãozinho aqui, ó, ele vai fazer isso daqui,
tá? Então, eu tenho mais ou menos a noção do caimento, o tanto que eu posso preencher, certo? Então, eu faço as minhas amostras para poder fazer a projeção através de cálculo. Fiz o meu desenho, minha haste que tem 74, contando o contorno, né, que ela é um pouquinho curvada. Eu fiz o desenho aproximado com as cores que eu quero, o tamanho das folhas. Aí eu tenho, né, o comprimento do que vai ser o caimento do nó corrente. Como eu já tenho o cálculo aqui, eu já projetei. A minha primeira folha é de 15 centímetros para começar a folha, depois 20 centímetros para a segunda folha. As minhas folhas daí, eu coloquei o tamanho que eu quero delas. Então, esse meu cordão, ele tem que ter a somatória dos 14 centímetros de contorno, mais os centímetros de caimento, mais o tamanho da folha, né? Porque ele é a raiz da minha folha. E eu, depois, fazendo todos esses cálculos aqui, eu tenho o meu tamanho total do cordão que eu preciso trabalhar para fazer o meu nó corrente, para poder encaixar lá. Então, vamos ao nozinho corrente. Apenas lembrando, se você não sabe, eu já tenho um vídeo desse nos meus tutoriais aqui no canal. Nozinho corrente, ele é meio festonê, sempre jogado para fora, certo? Você troca, você alterna os cordões que você utiliza. Você alterna os cordões que você utiliza, sempre lado direito, lado esquerdo. Quem foi fio guia, ele vai por baixo, ó, por cima e vem. Por que eu não posso também passar exatamente as medidas para você? O nó corrente, ele, quando ele faz peso, ele cede um pouco. Então, tudo também vai variar, o comprimento exato do cordão vai variar de acordo com o peso da sua mão, com o peso, por isso que você tem que fazer a amostra, para saber como que ele fica montado, né, na sua peça. Então, ó, eu vou fazer aqui aproximadamente 20 centímetros de nó corrente. Lembrando que esses valores, eles flutuam um pouco, tá? Então, a metragem que eu passei pra você, logicamente, é pra fazer aí esse comprimento que eu estou fazendo. Uma peça mais comprida, pendurada. Olha que bonito o efeito que ele forma, tá vendo? Agora você pensa, uma peça dessa, toda trabalhada em macramê e de repente vem a folha. É 1000 vezes mais bonito do que você ter uma tripinha assim do seu cordão e de repente vem a folha aqui embaixo. Então isso é muito relativo também, né? Cada um tem a sua opinião quanto à produção. Tem gente que fala que o menos é mais, eu concordo plenamente, o menos é mais. Só que às vezes o menos não pode parecer que é preguiça de fazer trabalho, tá? Porque macramê, ele quanto mais detalhado ele apresentar, mais bonito ele vai ficar. Então, olha, é um nó rapidinho pra você fazer. Ele vai mais cordão, né? Ele vai mais material, teu de confecção. Então, esse é um valor final que tem que estar embutido no seu orçamento, tá? A quantidade do cordão aí pra fazer o cálculo do preço da sua peça. Se você não sabe calcular o preço ainda da sua peça, também tem aí um vídeo meu falando sobre isso, também no meu canal gratuito. E aí mais aprofundado também eu tenho ele no meu curso, mais detalhado, né? Que dá pra gente conversar mais a fundo sobre. Por que eu deixo essa alça aqui? Eu vou passar ele por dentro depois, pra fazer a alça dele, laçado, que daí eu vou colocar ele dentro da minha haste, tá? Agora, deixa eu continuar a crescer. Aqui eu coloco um alfinete, porque eu não gosto de colocar fechar a prancheta em cima do nó pronto. Eu tenho a sensação que amassa, mas é bobagem minha, tá? Porque ele não deforma, não estraga nem nada. Ó, sempre por baixo, por cima, por dentro. Por baixo, por cima, por dentro. E assim você faz o seu cordão
com nó corrente. Importante sempre manter o fio guia reto, né, esticado, para ele não deformar, né, para ele não entrar na curvatura. Se ele entrar na curvatura, você perde o formato do seu nó. Finalizando aqui, aproximadamente o tamanho que eu quero trabalhar. E o que sobrar aqui é para fazer a minha folha. Eu quero que sobre aqui pelo menos 20 centímetros. Deixa eu pegar. Tô deixando um espacinho aqui, porque ainda vai entrar uma bolinha de madeira. E tem aqui os 20 centímetros, que eu vou trabalhar colocando os meus cordõezinhos agora em duplas, tá? Então, para colocar a bolinha, eu vou trabalhar com uma agulha também de crochê. Então, eu tenho aqui a bolinha e eu vou, com uma agulha de crochê pequenininha, puxar a bolinha. Então, você observa qual é o cordão que tá mais retinho, né? Esse meu cordão aqui, eu vou deixar ele como sendo o cordão que vai receber a minha bolinha. E esse aqui, depois eu vou fazer mais um nozinho desse aqui embaixo, unindo para colocar os cordõezinhos. Sua bolinha, se ela estiver fechada, você vem e dá uma limpadinha. Então, se o seu cordão não passar, pega a sua agulha e puxa. Aqui exige um pouquinho de paciência, pelo menos aqui com a minha peça. Na minha agulha pequenininha. Então, eu venho bem aos pouquinhos, bem aqui, ó, resgatando, puxando. O meu buraquinho da bolinha é um pouquinho chato, né? Ele é fininho. Deixa eu ver se eu consigo. Passou. Certo. Aí, ó. Aqui, ó, que eu comentei, você vai fazer o seguinte. Essa minha peça, ela tá reta. Eu tô elegendo que aqui é a minha frente, tá? Você tenta colocar ele sobreposto, um cordão do outro, na hora de fazer esse nozinho. Essa minha bolinha não passa os dois cordões. Se minha bolinha passasse os dois cordões, eu teria feito, tá? Então, agora, se você não lembra, ó, você pega um cordão, dobra ao meio, passei por baixo dos dois fios guias. Aí eu pego outro cordão, dividido ao meio também, barriguinha, por dentro da barriguinha, por cima dos fios guias e as perninhas da primeira aqui, ó, passa aqui dentro. Na hora de fechar, você tenta pôr o máximo no lugar possível já. E aperta e puxa bem, tá? Puxa bem pra ele não ficar frouxo. Ai. E puxa bem pra você conseguir alinhar aqui em cima. E assim você vai fazer a sequência de todos, tá bom? Eu gosto de manter a barriguinha do mesmo lado, porque ele fica um efeito mais bonito. Como o cordão é grosso, ele dá um efeito mais bonito, mas você pode fazer invertido, tá? Ó, eu vou fazer mais um. Caso você não tenha pego ainda, né, o jeitinho de colocar o posicionamento, ó. O primeiro cordão dobrado ao meio, por baixo do fio guia. Segundo cordão da duplinha dele, dobrado ao meio. Você passa aqui, ó, de baixo pra cima, ó. Você levanta a barriguinha, né, do primeiro cordão, vai passar o outro, empurra ele até onde precisa, para as perninhas do que tá por baixo passar aqui dentro, ó. Põe no lugar e aperta. Pode puxar assim dos dois lados, um de cada vez, que ele até trava melhor. Vamos para mais um. Ó, dobra ao meio, embaixo dos fios guias. Dobra o segundo, a duplinha dele ao meio. De baixo pra cima, alça com alça, barriguinha com barriguinha.
e aqui, ó. Ok? Fecha bem, puxa bem, e você vai fazer assim até a sua última duplinha de cordões, tá bom? Sempre que você sentir necessário, se você achar que tá espaçado, você vai e pressiona também. Isso aqui também é uma coisa que eu mostrei, ó. Se você deixar na sua amostra ele folgadinho, aqui ele dá um tamanho. Se você apertar bem, ele vai dar outro tamanho, tá? Então faz essa medida aí também pra ver o que mais contempla o que você tá procurando. E vamos fazer o preenchimento. Muito bem, finalizado todos os seus cordõezinhos, eu já vou pegar o mesmo tamanho aqui, ó, e já corto esse excesso. Aí você vai pegar a sua escovinha e você vai pentear por partes. Como assim por partes? Primeiro você penteia os que estão pra baixo, depois você vai pentear o que tá pra um lado, depois o que tá pro outro, aí você vira também. Quanto mais penteado, mais desfiado, melhor ele fica, o resultado esticadinho dele. Bom, eu vou pentear o meu aqui, você penteia o seu ali, e a gente já se encontra pro próximo passo, tá bom? Se você tem alergia a pó, não esquece de colocar uma máscara que te ajuda, te favorece, tá? Apesar de, ó, quando você tá com a rasqueadeira, ela segura muito bem os pelinhos, tá? Mas, mesmo assim, a minha mesa tá com bastante pelinho solto, então não esquece de colocar uma máscara, se de repente você sentir incômodo. Ou então coloca um ventilador, né, tipo, vindo de trás pra frente, pra ele tirar o pó do seu rosto, não de frente pra trás, pra você, das suas costas, né, pra tua frente, pra ele levar embora o pozinho. Também é outra opção. Ó, então, finaliza aí que eu vou finalizar aqui, tá bom? Ó, minha folha já está penteadinha. Eu ainda não vou cortá-la, porque ela tá num tamanho limite pra mim. Se ela tivesse ficado mais comprida, muito fora do que eu tava imaginando, aí eu iria cortá-la. Ó, com a própria rasqueadeira você já vai dando um formato pra ela, já vai direcionando um pouquinho, certo? Só que aqui é a minha frente da folha. Como assim pra frente? Como o meu painel ele vai ficar na parede, lembra que eu tenho um tecido cortado? O tecido ele tá um pouquinho comprido, vou ter que diminuir. Então, ó, é a minha frente. Existem formas de você endurecer o seu material, tá? Você pode, com folhas menores e até mesmo nas folhas grandes, você pode simplesmente colocar só um tecido atrás e deixar ele fofinho na frente. O meu painel, eu não ia passar nada na frente, porque eu julguei que o lugar que ele iria ficar era um local sem vento. Porém, me enganei, é claro. Quando eu coloquei, eu percebi que ele tem corrente de vento, então ele dá uma chacoalhadinha. Então ele levanta os fiozinhos das folhas que estão sobrepostas, né? Aí, além da folha, o tecido atrás, ele é importante para você conseguir manter a sua folha aberta, para ela não murchar, para ela não cair, despencar, certo? Pra você manter ela durinha na frente, ó, esse aqui tá durinho, tá vendo, ó, a diferença? Você pode fazer uma misturinha usando cola branca, álcool, e se você quiser fazer render, ganhar volume, você põe um pouquinho de água. Aí ele vira a receita da termolina caseira, tá? A medida basicamente é uma medida de cola branca, dessas de escola mesmo, uma medida de cola branca para 4 medidas de álcool líquido. Álcool 70% mesmo, esse que a gente usa para limpeza normal, não é álcool, nenhum álcool específico, mas é álcool líquido, tá? Aí você mistura bem,
Se você fizer nessa proporção, você pode colocar aí uma colherzinha de água também, tá? Pra você ajudar a diluir, pra ganhar volume, né? Eu falei uma colherzinha, mas é uma medida. Se você trabalhar com colheres, né, uma colher de sopa de cola, você trabalha com uma colher de sopa de álcool e da água. A água é só se você quiser ganhar volume. Às vezes você tá fazendo um volume muito grande para trabalhar, então às vezes diluir um pouquinho, ele acaba sendo vantajoso. Lembrando que como ele tá diluído em água, né, a água demora só um pouquinho mais a secar. Mas ó, aqui ele tá com água, tá? Aqui eu usei o 4 álcool, uma medida de cola, uma medida de água, tá bom? Aqui, então, só voltando a falar a questão do frente e verso. Como o meu painel ele vai ficar encostado na parede, então atrás eu vou trabalhar com o tecido, que é o que eu mostrei no começo do vídeo. E depois eu faço o tratamento na frente, tá? Então ele vai ficar, o tecido vai garantir que a minha folha vai ficar aberta e o material que eu passo na frente vai garantir que ele não vai bagunçar. Se você for fazer uma peça que ela vai ficar no centro, às vezes você tá fazendo um filtro dos sonhos e quer pendurar uma peninha, uma folha ou uma pena de macramê, e ela tem a frente e verso, porque ela vai ficar virando, vai ficar numa janela, então ela não vai ficar encostada na parede, aí você faz esse tratamento dos dois lados, pra deixar ele durinho, tá? Então, como que eu faço aqui agora? Primeiro, eu vou medir certinho. Primeiro, aqui a minha folha tá de frente. Como que eu sei que tá de frente? Por causa da minha bolinha. Então, eu vou virá-la, certo? Vou penteá-la novamente, deixar ela bem alinhadinha. Você pode pressionar para ele ficar bem no lugarzinho que você já destinou e você visualiza. Eu gosto de fazer um tipo de um coraçãozinho, porque daí eu consigo chegar com a bordinha mais alta ali em cima, né? Porque se ele fosse reto aqui, se ele tivesse um corte reto, ó, ele atrapalha, minha folha ia ter que ficar para baixo, enfim. Então eu faço esse recorte e eu já estou visualizando que eu posso e vou encolher um pouquinho o meu tecido, tá? Para usar o tecido, eu gosto de umedecê-lo e depois eu venho passando o material. Aí existe as indicações de forma de uso do produto, que você pode, enfim, ver o que é melhor para você. Eu vou diminuir a minha folha aqui agora com a tesoura. Aí você vai diminuindo aos poucos, se você precisar fazer esse ajuste. Aí, ó, pra mim tá ótimo o tamanho. Centralizadinho. Gostei. Eu vou molhar o meu tecido e a gente já volta aqui nessa montagem. Ó, molhadinho, colocado no local. Aí eu gosto, aí você vê o que você prefere para utilizar na aplicação. Eu prefiro utilizar um palito, eu venho no verso e espalho com um palito no pano, no tecido. Por que meu tecido tá molhado? Eu tenho o entendimento que o tecido estando molhado, ele vai absorver menos o produto. Porque na realidade eu quero que esse produto ele ainda seja transpassado para as minhas primeiras sedas, né, da minha folha, dos barbantes. Então, se eu passar a minha visão, tá? Se eu passar ele no tecido seco, eu tenho a sensação de que o tecido vai absorver rapidinho, né? Com maior velocidade, e isso vai fazer com que ele não dê aderência nas folhas, nas fibras do barbante.
porque ele transpassa, né? Esse meu tecido, ele não é muito grosso, mas você pode trabalhar com um tecido bem grossinho, para ele poder dar até melhor resultado, né? Primeiro eu passo no verso. É lógico que se a folha é maior, eu faço um lado por vez. Na hora que eu faço, né, que eu viro pra fazer a colagem, eu passo o palito por cima pra ele dando mais, pra fazer pressão. Mas aqui, como ele a folha é pequenininha, vou fazer aqui primeiro, aí depois a gente faz tudo de uma vez só. Não tenha medo de gastar produto, tá? Tenha entendimento que as peças que você faz, você vai precificar, caso o seu objetivo seja para venda. Se não for para venda, aí que você nem vai ligar de gastar o produto, né? Digamos assim, é lógico que tudo é um investimento. Mas você vai usar com muito carinho para fazer a sua produção, seja para presente, seja para você mesmo. E lógico que o feito é melhor que perfeito. A gente não pode ficar... ó, o que eu falei, né? Quando a folha é grande, assim que eu viro, eu já passo. Porque esse material, ele dá uma sensação que ele dá uma secadinha, né? Porque ele absorve, ele é absorvido. Ah, então, e é lógico, né, que a gente não pode ficar desesperado pela perfeição. Entenda que o feito é melhor que perfeito. O mais importante é você não apenas desenvolver a habilidade, né, mas com o tempo você vai aperfeiçoando. Você não precisa exigir de você perfeição logo de cara. Ó, outra coisa que eu gosto de fazer, ó, quando eu venho aqui e espalho, ó, para as cerdas de trás. Então, é uma coisa muito importante de você ter isso na cabeça, né, do que eu falei, do feito melhor que perfeito. O que a gente desenvolve, as nossas habilidades, vem com o tempo. É por isso que você tem que treinar. Você não pode querer que as coisas fiquem lindas, né, às vezes logo de cara. Você tem que treinar. Não pense que o que eu faço, eu comecei ontem, tá? É claro que se eu tivesse... eu comecei a fazer pra venda em 2018, o macramê, eu já conhecia. Mas assim, a técnica eu comecei a desenvolver mesmo, a minha técnica, em 2018, que eu comecei a trabalhar com quantidade. Que daí eu precisei buscar soluções práticas para os meus trabalhos. Ó, ele tá transpassando, mas não tem problema, porque a gente vai cortar esse excesso depois que ele secar, tá bom? Agora você vai deixar o seu produto secando. Repare que existe um lado da sua folha que ela vai virar. É a curvatura natural do barbante, que ele vai querer forçar sempre pra fechar. Aí, ó, você só segura bem ele e põe um peso pra ele poder secar. Ó, eu tô segurando com o dedo limpo, eu não estou pegando na cola. E segurei. Agora é só esperar secar. Essas pontinhas que ficam aqui, depois eu venho aqui e corto. Tá bom? Então, depois que isso daqui finalizar, a gente vira e vai pro outro processo. Muito bem. Passado um tempo mediano, tá meio úmido ainda, mas olha, ele segurou, não deixou virar, tá vendo? No lugar que ele dá uma viradinha, eu vou passar a escovinha na frente. O importante é que ele está, ó, é isso que a gente quer, que ele fique rígido, tá vendo? Se eu segurar ele de assim, ele não está
curvando, tá vendo, ó? Ele tá chapadinho, é que ele ainda não secou direito. Mas, antes mesmo dele secar, eu já vou passar a minha misturinha aqui na frente, umedecer a frente dele com o meu pincel. Ele tá bem esticadinho, eu não estou sentindo necessidade de passar o ferro, né? Se você achar que o seu cordão tá girando muito, tá enrugando muito, né? Às vezes ele vai ficando frisadinho por conta da umidade do que a gente passou nele já. Aí você pode passar um ferrinho um ferro de passar roupa, né? Aí essa questão de molde, de corte, você vai fazendo de acordo com o seu gosto. Porque às vezes a gente visualiza, né, algo que a gente quer fazer, mas quando você tá com o material quase pronto na mão, que nem eu tenho aqui, a partir daqui eu vou fazer a finalização. É isso mesmo que eu vou querer? Aí você trabalha em cima, né? Mas antes de cortar, ó, eu uso um pincel de construção, gente. E a minha misturinha aqui nesse potinho, ele tá esbranquiçado porque eu caprichei na cola, tá? Eu sou um pouquinho exagerada, eu geralmente faço isso, mas eu já usei ele mais transparente. E você vai dar as pinceladas nele aqui, respeitando o caminho do seu cordão. Eu gosto de trabalhar com a prancheta solta daí, ou um prato grande, uma travessa, tipo uma assadeira, sabe? De pizza. Porque você vai girando ele, você não precisa ficar mexendo na sua pena, você não precisa ficar mexendo na sua folha. Você vai virando a base. Aí você deixa bem molhadinho e deixa secar até o dia seguinte. Quando você puder, nesse meio tempo, dá uma visitadinha no seu material, porque antes dele secar e ficar bem rígido, às vezes ele pode separar, né, fazer bloquinhos das sedas. Então, você vem com a sua rasqueadeira nas pontinhas, né? Aqui assim nas pontinhas e ajeita ele, alinha ele. Quando você tá com sua peça de frente, preste atenção no seu lado esquerdo. Ó, tá enrolando, tá vendo? Molhei, tá enrolando. Então, é um lugar que você tem que dar uma atenção de colocar um peso em cima para ele não ficar curvado, né? Para não estragar. Aí você, deixa eu fechar meu potinho, fechar bem nele. Aí você vem assim, ó, só na pontinha. Se você sentir necessidade, tá? Arrumou, vem aqui na pontinha e coloca algo com peso. Ó, desenrolei, peso. Bom, finalizado, você deixa ele secar, deixa até o dia seguinte, se você não quiser bater um ar quente, não tem necessidade. O bom é que ele vai secando devagarzinho e vira e mexe você vem visitar. Ó, tá vendo ó, que ele tá virando? Só de você alinhar ele, você já orienta, né, os fiozinhos dele.
Se ele ainda insistir, ó, que ele tá querendo enrolar de qualquer... Ainda assim tá querendo enrolar, põe um pezinho aqui também. Não precisa ser nada grande não, só pra ele não enrolar. Coloquei minha agulha agora. Geralmente, o lado esquerdo é quem dá essa dorzinha de cabeça, porque é o lado que o cordão, ele é viciado, né, enrolado. Todas as minhas folhas deram esse trabalhinho do lado esquerdo. Tá bom? Então, finaliza a sua folha. Depois que ela estiver bem sequinha, aí você vem com a tesoura e dá a forma pra ela. Então, depois de pronto, eu vou colocar uma imagem dele finalizado, dele colocado no painel que eu tô projetando. E você compartilha comigo a sua criação, hein? Não esquece. Muito bem. Eu deixei a minha folha secando, depois que a gente passou bastante daquele pincelzinho com aquela solução, né? Do álcool com a cola. E olha como ele fica. Fica bem firminho, bem durinho a folha. Ele fica bem resistente. A parte de trás, ó, sequinho também. Eu gosto do trabalho do tecido atrás para as peças que ficam encostadas na parede, porque querendo ou não, na hora que ele ficar, se ele pegar vento, balançar, ele não vai bagunçar a parte de trás da peça que tá na frente, entendeu? Então, eu prefiro trabalhar dessa forma. É lógico que se você preferir passar bastante o pincelzinho com aquela solução que nós fizemos no final, na frente e no verso, tá tudo ok. E isso fica muito bacana, principalmente quando a sua peça fica em um ambiente que ele vai girar, né? Que ele não fica encostado na parede. Então, você precisa ter uma atenção a mais se você trabalhar dessa forma. Frente e verso, sem o tecido, com aquele líquido, para você prestar atenção se ele ficou alinhado, os dois lados, né? Se ele não vai ficar bagunçado e secar bagunçado. De resto, tá tudo bem. Se você preferir fazer esse tratamento que a gente fez na frente, atrás também, para fazer o seu painel, tá tudo bem. Olha como que ficou meu painel virado. Ó, a parte de trás do meu painel, tá vendo? Todas as minhas peças, todas as minhas folhas têm o trabalho com o tecido. Por que que eu usei um tecido escuro? Na realidade, eu trabalhei com o tecido que eu tenho em casa, tá? Eu poderia ter comprado outro material, poderia. Mas eu trabalhei com o tecido que eu tenho em casa. E eu particularmente super gosto do colorido, do resultado, né? É lógico que você pode trabalhar com cores aproximadas do cordão que você utiliza, né? Ah, é verde, então eu vou colocar um verde aqui atrás. Aí você fica mais padronizado também e corre menos o risco de repente aparecer a cor do tecido, né? Entre os buraquinhos do seu cordão. O meu não tá aparecendo, ele tá bem juntinho. Só se você olhar ele bem de perto que você percebe que tem um escurinho do tecido. E mesmo colocando ele numa parede branca, ele não está aparecendo, só se você olhar bem de perto. Então tudo depende da forma que você confecciona. Por isso que eu não vejo uma alta necessidade de fio verde, fundo verde. É só uma questão se você quiser padronizar. Então são formas, são olhares que você pode buscar para fazer a sua confecção. A minha peça aqui já está recortada. Quando ele secou, ele estava super durinho. Eu peguei, passei a tesoura numa vez só. Se você sentir a necessidade de ter um molde de papelão, né, que fica mais durinho também para você poder acompanhar, é bacana você fazer o molde do tamanho que você quer trabalhar, para você poder também ter mais segurança do corte. Eu cortei no olho, tá? Tanto que se você reparar, as minhas folhas são diferentes, porque eu cortei no olho, eu não usei um molde projetado em escala de tamanho para cada folha. Poderia ter feito isso, mas eu não fiz, justamente para mostrar que tá tudo bem, é uma composição de folhas. Talvez você nem tenha reparado se eu não tivesse comentado isso pra você, porque quando você olha o conjunto,
né, da obra toda, acaba sendo tão mínimo esse diferencial. E é aquilo que sempre que eu falo, nunca procure a questão do perfeccionismo. Nós não somos máquina e o bonito está no artesanal. Eu tenho certeza absoluta que o meu próximo painel, por mais que eu repita o tamanho das folhas e a composição da tonalidade, eu tenho certeza absoluta que as folhas vão ficar diferentes. Então, o meu painel nunca vai ser idêntico para o segundo painel, terceiro painel, assim como todas as folhas são diferentes uma das outras, tá? Então, não esquece, se inscreve aqui no meu canal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o curso, que eu aprofundei muito mais esse assunto dessa produção, que eu vou colocar lá como bônus, me chama que logo logo teremos aí uma turma aberta, e as turmas são limitadas para que eu possa ter um carinho e uma atenção também bem especial para quem faz parte aí dessa turma. Beijo grande, gratidão por acompanhar até agora. Bem-vindo ao mundo do macramê!